Continuando então a nossa leitura do livro Tormentos da Obsessão, por Divaldo Franco e o Espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 4. Novos Descortinos. Menos de uma semana após a noite de convivência reconfortante com o Dr. Bezerra de Menezes, recebemos novo convite, agora firmado por Dr. Inácio Ferreira, para anteciparmos de novo o encontro que deveria ocorrer no anfiteatro do hospital e cujo tema, que por ele seria debatido, tinha por título Homicídios Espirituais. Na hora marcada, dirigimos-nos ao Sanatório da Esperança e, ali chegando, encontramo-nos com alguns dos amigos que participaram de evento anterior. Seguimos ao belo recinto, onde se realizavam diversas conferências e se debatiam temas de interesse comum pertinentes aos transtornos obsessivos. Alguns dos companheiros que reuniam conosco haviam exercido o sacerdócio médico na terra, na área da psiquiatria, de que se desincumbiram a contento, porquanto conseguiram conciliar o conhecimento acadêmico com as informações salutares da doutrina espírita, que melhor elucidam a psicogênese das diversas perturbações psíquicas, incluindo a cruel obsessão. Quando alcançamos o local, um suave burburinho percorria as galerias, que se apresentavam repletas. Uma ansiedade saudável pairava em quase todas as mentes, aguardando a presença do conferencista, que na Terra havia participado de atividades ainda pioneiras nesse campo delicado da saúde mental. Dr. Inácio Ferreira houvera experienciado com muito cuidado, enquanto no corpo físico, o tratamento de diversas psicopatologias, incluindo as obsessões pertinazes, no sanatório psiquiátrico que erguera na cidade de Uberaba e que lhe fora precioso laboratório para estudos de aprofundamento da psique humana, especialmente no que diz respeito ao interrelacionamento entre criaturas e os espíritos desencarnados. Lembro mais uma vez que está aqui no nosso canal um livro que trata exatamente do trabalho do Dr. Inácio Ferreira, e eu colocarei ainda outro muito em breve. A senhora Maria Modesto Cravo se iniciara pelas mãos abnegadas do nobre espírito Eurípides Barçanufo quando os fenômenos insólitos passaram a perturbá-la, e graças à sua faculdade preciosa, revelou-se abnegada servidora do bem. De sua segura mediunidade se utilizavam os bons espíritos, particularmente o próprio Eurípides, para o ministério do esclarecimento dos estudiosos, assim como para a prática da caridade. A gentil dama, que se vinculava à religião católica com um fervor característico do coração feminino, subitamente passou a ser acometida por clarividência lúcida, ao tempo em que fenômeno elétrico a afligiam, sempre quando tocava objetos metálicos, produzindo-lhe peculiares choques, sem explicação para a ocorrência, que a desorientava compreensivelmente. Após ouvir alguns médicos locais que ignoravam completamente a causa de tais sucessos, consultou constrangidamente o nobre missionário sacramentano, ou seja, de Sacramento, em Minas Gerais, que logo a submeteu a cuidadosa anamnese, constatando-lhe a mediunidade responsável pelas ocorrências aflitivas. Após esclarecer em torno da causa daqueles distúrbios, propôs-lhe o estudo sério do espiritismo, no que foi atendido com respeito e consideração, com que também anuiu o dedicado esposo, intrigado como se encontrava com a singularidade daquelas manifestações totalmente estranhas. Numa das experiências de educação da mediunidade, e contratando-se respeitável senhora em transe profundo, um dos guias espirituais comunicou-se explicando as razões da fenomenologia e recomendando os cuidados compatíveis, a fim de que a senhora bem pudesse exercer o compromisso superior que trouxera programado antes da sua atual reencarnação, a fim de contribuir eficazmente em favor dos enfermos mentais e de outras pessoas com distúrbios transitórios de comportamento. Durante muitos anos, a digna dama submeteu-se às instruções dos seus abnegados mentores, encarnando e desencarnando, trabalhando com disciplina e devotamento, havendo, ao desencarnar, conseguido a palma da vitória, sendo mais tarde convocada para prosseguir no mesmo serviço em nossa esfera de ação.
No momento reservado para o início da conferência, adentraram-se no auditório, além do conferencista, Dr. Inácio, o respeitável Eurípides, Dona Maria Modesto, ato contínuo, sem desnecessárias explicações. Eurípides proferiu emocionada oração, logo apresentando o orador, que assomou à tribuna, enquanto os seus companheiros sentavam-se à mesa ao lado do que presidia a reunião. Dr. Inácio encontrava-se sereno, bem disposto. Entre o silêncio que é natural, ele começou a exposição, utilizando-se da saudação que caracterizava os encontros entre cristãos primitivos. Que a paz de Deus seja conosco, peregrinos do carreiro das reencarnações, buscando a iluminação e a paz, temos mergulhado no corpo e dele saído, graças à abnegação dos generosos guias que se responsabilizam pelas nossas tentativas evolutivas. Desse modo, a Terra continua sendo para nós o colo da Mãe generosa, que nem todos temos sabido preservar em elevado conceito. Honrados com as oportunidades sucessivas do processo de crescimento interior, sempre nos apresentamos conforme as conquistas realizadas nas experiências anteriores que nos assinalam os passos, havendo contribuído para que rompêssemos as duras algemas da ignorância, da perversidade e do primarismo. Presos, porém, às ações que não soubemos praticar com a elevação necessária, repetimos comportamentos ou avançamos sempre tendo em vista a conquista interior de valores que jazem adormecidos. Vitimados pela preguiça mental, em grande número não conseguimos avançar quanto seria desejável e, por isso, formamos grupos de repetidores de lições que permanecem não aproveitadas. O egoísmo, esse algoz incansável, que cada um de nós tem sido adversário declarado no nosso processo de desenvolvimento espiritual. Face à sua dominação, resvalamos para o orgulho, a presunção, logo despertamos para a razão, atribuindo-nos vaiares que estamos de possuir. Por consequência, tornamo-nos hipersensíveis em relação à conduta pessoal, disputando créditos que não possuímos em detrimento das demais criaturas nossas irmãs. Esse comportamento, malsão, tem nos gerado antipatias que poderiam ser evitadas, atritos que não se encontravam programados, preconceitos que somente nos têm retido na retaguarda. Incapazes de discernir o que podemos fazer em relação ao que devemos, atribuímos-nos recursos de que não dispomos, ao invés de nos esforçarmos por viver a lidima fraternidade, nos separamos em grupos que nos hostilizam reciprocamente, semeando discórdias e divisionismos ingratos que se nos transformam em algemas de sombra e de dor. Mesmo quando convidados por Jesus para uma saudável mudança de conduta, as vaidades intelectuais auridas das academias ou fora delas nos assaltam, conduzindo-nos à soberba, fazendo-nos desdenhar o mestre que não frequentou escolas especializadas por considerar-no muito mito ou arquétipo embutido em nosso inconsciente. Em decorrência dessa perturbadora atitude, derrapamos em lamentáveis situações de angústia e desajuste, que nos têm mantido distantes do conhecimento profundo do Espírito, somente ele capaz de nos libertar totalmente da ditadura do ego. E essa postura doentia, gerada pela vaidade, sustentada pelas ilusões do corpo, que nos tem desviado o roteiro que devemos seguir, a fim de conquistarmos por definitivo a plenitude da vida eterna. Soa, no entanto, o momento próprio para a nossa definição espiritual, frente aos desafios que nos chegam e aos apelos que nos são dirigidos de toda parte, seja nos corações aflitos, no corpo físico, ou daqueles outros que se perderam nas paixões primitivas, de que ainda não conseguiram libertar. Não é desse modo, por acaso, que aqui nos reunimos mais uma vez sob as bênçãos do sábio psicoterapeuta que é Jesus. Houve uma breve pausa para facultar-nos acompanhar com atenção os enunciados oportunos. Suave brisa perpassava pelo amplo anfiteatro. Todos nos mantínhamos serenos e atentos,
sintonizados com o pensamento do expositor, que logo prosseguiu. A grandeza da vida se expressa através de inumeráveis maneiras, porquanto, envolvido pelo corpo físico ou sem ele, estua rico de vida o ser espiritual, enquanto mergulhado no denso véu da carne, entorpece-lhe parte do discernimento e a visão global se lhe torna limitada. No entanto, ao despir-se do envoltório material, ou seja, perdendo o corpo físico, é recuperada a plenitude das funções, podendo avaliar o resultado das experiências vividas, das construções edificadas, dos planos anteriormente traçados, que foram executados conforme a sua elaboração, ou se houve malogro entre a intenção e a ação. Sempre, porém, a luz divina, misericórdia, amparando, inspirando, conduzindo, ensejando o crescimento infinito do espírito. No entanto, face à rebeldia que se demora na conduta de expressiva maioria, eis que adia a felicidade, equivocando-se para depois reparar, comprometendo-se para mais tarde recuperar-se, adquirindo resistências para vencer o mal que nele permanece, avançando sempre sem cessar, mesmo nas aparentes existências mal sucedidas, adquire valores que irão contribuir para a sua plena realização, porquanto nada permanece inútil nesse processo ascensional. A aprendizagem, por isso mesmo, é conseguida através do erro e do acerto, da percepção do fato e de como realizá-lo, bem como da iluminação, que são verdadeiras metodologias para aprimorar cada aluno na escola da vida. É mediante esse agir e arrepender-se, quando equivocado, que surgem as vinculações dolorosas, exigindo reparações igualmente aflitivas. Isso porque raramente o erro é individual. Quase sempre acontece envolvendo outras pessoas com as quais se convive, ou junto a quem se estabelecem programas de afetividade, de interesses comuns, de lutas necessárias. E toda vez que alguém defrauda a confiança, burla o respeito e a dignidade de alguém, estabelecem-se vínculos perturbadores entre o agente e sua vítima, que, destituída de elevação moral, ao invés de esquecer e perdoar, atormenta-se nos cipoais da vingança, desejando cobrar os males de que se crê objeto. Não estando preparados para entender que o mecanismo do progresso exige disciplina e testemunho, os temperamentos arbitrários rebelam-se e se propõem fazer justiça com as próprias mãos, em atentado grave contra a ordem estabelecida e a própria vida. Ninguém, porém, pode ser juiz honesto da causa própria por impossibilidade de harmonizar ou de eliminar as emoções que ditam comportamentos quase sempre egoístas e perturbadores. Assim, as malhas da rede obsessiva se vão estabelecendo, vinculando negativamente uns indivíduos aos outros, aqueles que se agridem e se desconsideram. Por consequência, a obsessão é pandemia que permanece quase ignorada, embora sua virulência, para a qual, na sua terrível irrupção, ainda não cogitam os homens a providenciar vacinas preventivas ou terapias curadoras. Tão antiga e remota quanto a própria existência terrestre, por decorrência das afinidades perturbadoras entre os homens e mulheres, todos os guias religiosos se lhe referiram com variedade de designações, sempre utilizando-se dos mesmos métodos para sua erradicação, tais o amor, a piedade, a paciência, caridade para com os envolvidos na terrível trama. Passados os períodos em que viveram os seus discípulos, quase de imediato esqueçam-se de levar adiante pela prática essas específicas lições que receberam. Face à tendência para o envolvimento emocional com o mitológico, não poucas vezes tem confundido a revelação do fenômeno mediúnico com ideias de arquétipos que jazem semi-adormecidos no inconsciente e que passam a ocupar as paisagens mentais, sem os correspondentes critérios de compreensão para investir esforços na sua equação. Desse modo, transferindo-os para a galeria do fantástico e do sobrenatural, desejando que o auditório absorvesse as reflexões psicológicas e históricas da sua proposta, silenciou por breves segundos, dando prosseguimento. Graças à valiosa contribuição científica do Espiritismo no laboratório da mediunidade,
constatando a sobrevivência do ser e o seu intercâmbio com as criaturas terrestres, a obsessão saiu do panteão místico para fazer parte do dia a dia de todos aqueles que pensam. Enfermidade de origem moral exige terapêutica específica radicada na transformação espiritual para melhor de todos aqueles que lhe experimentam a incidência. Ocorre, no entanto, como é fácil de prever-se, que essa psicopatologia, qual sucede com outras tantas, sempre apresenta no paciente que a sofre graves oposições para o seu tratamento. Quando ainda lúcido, mesmo se recusa a receber a conveniente orientação. E à medida que ele faz mais tenaz, as resistências interiores se expressam mais vigorosas. De um lado, em razão da vaidade pessoal, para não parecer portador de loucura, particularmente porque assim se sente. Por outro motivo, quando sob os martelos da obsessão, porque o agente do distúrbio cria dificuldades no enfermo, transmitindo-lhes reações violentas para ser evitado o tratamento especial. Em todos os casos, porém, o tempo exerce o papel elevado de convencer a vítima da parasitose espiritual, através de grande padecimento, quanto à necessidade de submeter-se aos cuidados libertadores. Iniciando-se de forma sutil e perversa a obsessão, salvados os casos de agressão violenta, instala-se nos painéis mentais através dos delicados tecidos energéticos do perispírito até alcançar as estruturas neurais, perturbando as sinapses e a harmonia do conjunto encefálico. Ato contínuo, o quimismo neuronial se desarmoniza face à produção desequilibrada de enzimas que irão sobrecarregar o sistema nervoso central, dando lugar aos distúrbios da razão e do sentimento. Noutras vezes, a incidência da energia mental do obsessor sobre o paciente invigilante irá alcançar, mediante o sistema nervoso central, alguns órgãos físicos que sofrerão desajustes, perturbações, registrando distonias correspondentes, comportamentos alterados. Quando se trata de espíritos inexperientes, perseguidores desestruturados, a ação magnética se dá automaticamente, em razão da afinidade existente entre o encarnado e o desencarnado, gerando descompensações mentais e emocionais. Todavia, à medida que o espírito se adestra no comando da mente de sua vítima, percebe que existem métodos muito mais eficazes para a ação profunda, passando então a executá-la cuidadosamente. Ainda nesse caso, aprende com outros companheiros mais perversos, treinados no mecanismo obsessivo, as melhores técnicas de aflição, agindo conscientemente nas áreas perispirituais do desafeto, nas quais implanta delicadas células acionadas por controle remoto, que passam a funcionar como focos destruidores da arquitetura psíquica, irradiando e ampliando o campo vibratório nefasto, que atingirá outras regiões do encéfalo, prolongando-se pela rede linfática a todo o organismo que passa a sofrer danos nas áreas afetadas. Estabelecidas as fixações mentais, o hóspede desencarnado lentamente assume o comando das funções psíquicas do seu hospedeiro, passando a manipulá-lo a seu bel prazer. Isso, porém, ocorre em razão da aceitação parasitária que experimenta o enfermo, que poderia mudar o comportamento para melhor, dessa forma conseguindo anular ou destruir as induções negativas de que se torna vítima. No entanto, afeiçoado à acomodação mental, aos hábitos irregulares, comprai-se no desequilíbrio, perdendo o comando e a direção de si mesmo. Enquanto se vai estabelecendo o contato entre o assaltante desencarnado e o assaltado, não faltam a este último inspiração para o bem, indução para a mudança de conduta moral, inspiração para a felicidade. Vitimado em si mesmo pela autocompaixão ou pela rebeldia sistemática, desconsidera as orientações enobrecedoras que lhe são direcionadas, acolhendo as insinuações doentias e perversas que consegue captar. Muita falta faz a palavra de Jesus no coração e na mente das criaturas humanas em ambos os lados da vida. Extraordinária fonte de sabedoria, as suas lições constituem mananciais de saúde e paz, que planificam assim que sejam vivenciadas, imunizando o ser contra terríveis perturbações de qualquer ordem. Mas o mundo ainda não compreende conscientemente o significado do Mestre
do Mestre Jesus, na sua condição de modelo e guia da humanidade, o que é lamentável, sofrendo as consequências dessa indiferença sistemática. Novamente, o orador fez oportuna pausa na sua locução. Enquanto isso ocorria, o meu cérebro fervilhava de interrogações em torno do tema palpitante. Não havia, porém, tempo para desvincular-me do raciocínio fixado nas suas palavras. Dando continuidade, o Dr. Inácio Ferreira completou. Quando a inspiração espiritual se faz em todos os fenômenos da natureza, inclusive nas atividades humanas, é compreensível que, além das tormentosas obsessões, muito bem catalogadas por Allan Kardec, simples por fascinação e subjugação, os objetivos mantidos pelos perseguidores sejam muito variados, eis porque as suas maldades abarcam alguns dos crimes hediondos, tais como autocídios, homicídios, guerras e outras calamidades, face à intervenção que realizam no comportamento de todos aqueles que se afinizam com seus planos nefastos. Agindo mediante hábeis programações, antes já elaboradas, vão conquistando as resistências do seu dependente mental, de forma que quase sempre, porque não haja uma reação clara e definitiva por parte de sua vítima, alcança os objetivos morbosos a que se entregam enlouquecidos. Quando suas graves intervenções no psiquismo dos seus hospedeiros, suas energias deletérias provocam taxas mais elevadas de serotonina, noradrenalina, produzidas pelos neurônios, que contribuem para o surgimento de transtorno psicótico maníaco-depressivo, responsável pela diminuição do humor, da desvitalização do paciente, que fica ainda mais à mercê do agressor. É nessa fase que se dá a indução ao suicídio, através de hipnose contínua, transformando-se em verdadeiro assassino, sem que o enfermo se dê conta da situação perigosa em que se encontra. Sentindo-se vazio de objetivos existenciais, a morte se lhe apresenta como solução para o mal-estar que experimenta, não percebendo a captação cruel da ideia suicida que se lhe fixa na mente. Não poucas vezes, quando incorre no crime infame da destruição e do próprio corpo, foi vitimado pela força da poderosa mentalização do adversário desencarnado. Certamente há para os desditoso atenuantes, em razão do progresso malsão em que se deixou encarcerar, não obstante as divinas inspirações que não cessam de ser direcionadas para as criaturas e as advertências que chegam de todo lado para respeito da vida e da consequente dignificação. O mesmo fenômeno ocorre quando se trata de determinados homicídios que são planejados no mundo espiritual, nos quais os algozes se utilizam de enfermos por obsessão, armando-lhes as mãos para a consumação de nefastos crimes. Realizam o trabalho a longo prazo, interferindo na conduta mental e moral do obsesso, a ponto de interromper os fluxos do raciocínio e da lógica, aturdindo-os, dominando-os. Tão perversos se apresentam alguns desses perseguidores infelizes, quão desnaturados, que se utilizam da incapacidade de reação dos pacientes para os incorporar, podendo saciar sua sede de vingança contra aqueles que lhes estão ao alcance. Utilizando-se do recurso da invisibilidade material, covardemente descarregam a adaga do ódio nas vítimas inermes, tombando mais tarde na própria armadilha, porquanto não fugirão da justiça divina, instalada na própria consciência, vibrando nas leis cósmicas que sempre alcançam a todos. De maneira idêntica, desencadeiam guerras entre grupos, povos e nações, cujos dirigentes se encontram em sintonia com as suas terríveis programações, formando verdadeiras legiões que se engalfinham em lutas encarniçadas visando alcançar os objetivos infelizes a que se propõem. Passam desconhecidas essas causas que os sociólogos, os políticos, os psicólogos, religiosos não conseguem detectar, mas que estão vivas e atuantes nas paisagens terrestres, e a reencarnação se encarregar de corrigir, sob sublime direção de Jesus. Quedou-se o orador em rápida reflexão, enquanto nos dávamos conta da gravidade das obsessões geradoras e tumultos e desgraças coletivas através daqueles que lhes tornavam instrumentos dóceis ao comando, na condição de inimigos da humanidade. O tema apresentava-se muito mais profundo e grave do que podíamos imaginar, embora não ignorássemos, por dedução, que assim ocorria.
Não havia tempo para mais amplas ponderações, porque o digno orador continuou com a palavra. Na raiz de inumeráveis males que afetam a coletividade humana, encontramos o intercâmbio espiritual manifestando-se com segurança. As obsessões campeiam desordenadamente. Isso não implica em dar margem ao pensamento de que as criaturas terrestres se encontram à mercê das forças desagregadoras da erraticidade inferior. Em toda parte está presente a misericórdia de Deus, convidando ao bem, ao amor, à alegria de viver. A opção inditosa, no entanto, de grande número de criaturas é diversa dessa oferta, o que facilita a assimilação das ideias tenebrosas que lhes são dirigidas. Assim mesmo, ante a preferência das terríveis alucinações, o amor paira soberano, aguardando, e quando não é captado, a dor traz de volta a calceta, encaminhando-se para o reto procedor mediante o oportuno despertar. Todos esses criminosos espirituais, terminadas as batalhas em que se empenham, passam a experimentar incomum frustração. Por haverem perdido as metas que desapareceram e por darem-se conta dos tormentos íntimos em que se naufragam, descobrindo-se sem objetivo nem razão de continuar a viver. E como não podem fugir da vida em que se encontram, são atraídos compulsoriamente às reencarnações dolorosas, experimentando os efeitos das hecatombes que ajudam a ter lugar. Mergulham então na grande noite terrestre ao abandono e da loucura, das anomalias, emparedados em enfermidades reparadoras, experimentando rudes expiações que lhes serão abençoada oportunidade para reencontrar o caminho futuro. O Mestre Jesus foi enfático ao enunciar: Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei, completando com a segurança: Em verdade vos digo que ninguém sairá dali, ou seja, do abismo, enquanto não pagar até o último ceitil. Ele alivia todos aqueles que o buscam sob o pesado fardo das aflições. Entretanto, é necessário que a dívida moral contraída contra a vida seja resgatada até o último centavo. Quando então o devedor se sentirá equilibrado para conviver com aquele que lhe pareceu a impiedade, sendo perdoado e reconciliando-se com a própria consciência e o seu próximo. Somente, portanto, quando através do perdão e da reconciliação, da reparação e da edificação do bem incessante, é que o flagelo das obsessões desaparecerá da terra de hoje e de amanhã, pelo que todos nós devemos empenhar desde este momento. Demonstrando emoção bem controlada, concluiu: O amor é o bem eterno que sobrepaira em todas as situações, mesmo nas mais calamitosas, apontando rumos e abrindo espaços para a realização da felicidade total. Vivê-lo em clima de abundância é o dever que nós devemos propor, inundando-nos com a sua sublime energia que dimana de Deus. Que esse amor, procedente de nosso Pai, nos permeie todos os pensamentos, palavras e ações. São os votos que formulamos ao terminarmos a rápida análise em torno desse tema palpitante. Logo foi concluída com simplicidade e profundeza a exposição. O venerável Eurípides assomou a tribuna, dirigiu palavras estimuladoras aos presentes, encerrando a reunião com sentida prece que a todos nos reconfortou. Porque diversos ouvintes se houvessem acercado do Dr. Inácio Ferreira, fizemos o mesmo, endereçando-lhes algumas rápidas questões que foram respondidas com bondade e gentileza. Interessada em aprofundar estudos em torno do tema exposto e outros que havia conduzido pacientes desencarnados à internação no hospital espiritual, indaguei ao gentil diretor se me permitiria realizar um estágio naquele reduto de amor e de recuperação mental e emocional, a fim de ampliar estudos e conhecimentos que me facultasse maior crescimento íntimo. Como se aguardasse a solicitação apresentada ao dedicado médico, com suave expressão de júbilo no rosto, aqueceu de imediato, oferecendo-se inclusive para acompanhar-me quando lhe permitisse os deveres. E, quando impossibilitado, me proporcionaria a ajuda de competente psiquiatra que ali colocava com devotamento e abnegação. Sem titubear, aceitamos a gentileza e despedimos-nos. Logo, alguns dos amigos se preparavam para sair, rumando com eles aos deveres a que nos vinculamos. Meus amigos, Dr. Inácio Ferreira falou tudo que precisamos saber sobre o tema obsessão, como ela ocorre e como os podemos
evitar, como podemos nos vacinar dessa situação. Meus amigos, releiam, comprem o livro, estudem o livro ou busquem esse arquivo para poderem ler e reler, meditar em cada parágrafo. As obsessões ocorrem em função dos nossos próprios pensamentos, nascidos dos nossos passados, das coisas que fizemos antes, das quais vocês dirão, nós não nos lembramos? Não nos lembramos, a semente está no nosso coração, nós continuamos cometendo os mesmos erros. Então, para nos livrarmos dessa situação, precisamos estar nos policiando constantemente os pensamentos, as tendências, nos conhecendo melhor a cada dia. Nós temos inveja, nós temos ódios, nós desejamos vinganças, nós temos invejas. São essas situações que os espíritos obsessores aproveitam para vincular as nossas mentes. E uma vez que eles se vinculam à nossa mente, como explicou o Dr. Inácio, ele vai minando, formando raízes ao ponto de desse problema chegar à parte física do nosso cérebro. Começa na parte espiritual e ela vai se enraizando até atingir o nosso cérebro, jogando ali hormônios que vão nos desequilibrar mais e mais. Então, meus amigos, é policiar os nossos pensamentos, é policiar as nossas emoções, é não permitir que o desânimo chegue, que a depressão chegue. Nos primeiros sinais, nós já temos que reagir para tirarmos da nossa mente os pequenos laços que começam a se enraizar. Então, vamos estudar. Foi-nos dito, espíritas amai-vos, espíritos instruí-vos, porque à medida que nós estudamos, aprendemos, fica mais fácil da gente se vacinar dessas situações. Ficamos hoje por aqui, grata pela companhia de todos. Até breve.